Gravando. Sejam bem-vindos a mais um Desafio de uma Nova Era. E o nosso tema de hoje é por que temos tanta dificuldade em pensar. Bom, então vamos para um exemplo, se possível, prático. Temos aqui, poderiam ter muito mais hélices, tem ventiladores que têm muito mais hélices, mas nessa primeira hélice tem malhar, preguiça, sustento. Na segunda hélice encontra preocupação, contas, espírito, sucesso. Na terceira hélice vem desejo, carência, reconhecimento. Então nós temos várias coisas que rodam na nossa mente e às vezes uma para, mas já pula para o outro. Então vamos entender isso, quer dizer, aqui agora está tudo parado, então a gente levantou apenas 9 conceitos. Mas se a gente fizer isso, o que vai acontecer? A gente vai ver tudo girando, tudo de uma vez. E a gente não consegue discernir o que de quê. Então, isso gera o quê? Gera um cansaço, um estresse, as preocupações, os pensamentos. Ah, eu quero fugir dos pensamentos, eu quero não pensar. E aí, eu posso não pensar. E aí eu posso acelerar mais ainda. Olha, está quase voando aqui. E aí, eu paro. Ufa, eu preciso parar, porque os pensamentos nos abduzem, nos absorvem. E aí eu paro, e vamos supor que eu escolhi desejo, carência. Quando eu começo a apenas refletir, eu tenho carência de quê? Por que eu tenho carência? O que quero dizer com esse exemplo do ventilador? E ao mesmo tempo, o ventilador ele tem um motor. Se eu não sei como esse motor funciona, que eu também tenho um motor que gera os meus desejos, as minhas faltas e tudo isso mais, eu embrulho tudo e não consigo discernir por que estou me sentindo assim, porque me sinto infeliz ou feliz. Então a ideia é essa, é desacelerar. Se eu aprendo como isso funciona, cada setor, depois que eu aprendi, eu sinto carência porque me falta isso. Eu preciso de sucesso por causa disso, preciso mesmo. Quando eu avalio e depuro cada conceito, pelo menos eu aproximei, pensei sobre ele e me aproximei de mim. Eu posso melhor refletir e fazer opções futuramente. É isso, amigos. Eu acho assim, quando o ventilador está girando e todos os problemas viram como se fosse um só, e a gente se perde nessa tempestade mental, assim, a mente acelerada, cheio de pensamentos, e aí você perde até a direção que você está indo, né? Porque é tanta coisa borbulhando dentro da mente e você vê tudo como um problema. E como você falou, desacelerar para tentar entender aquilo que você está chamando de problema. E aí o problema, quando é analisado, separado, que a gente consegue enxergar ele direito, não nessa velocidade mental aí que está o tempo inteiro pulando de coisa em coisa, o tempo inteiro te dando problema. E aí, quando você desacelera, você consegue enxergar aquele problema e ver que nem era um problema, que era uma coisa que te confundiu no meio dessa tempestade mental aí, de pensamento, de desejo, de sentimento. E aí você olha para aquilo de um outro foco, e quando você vê que aquilo nem era um problema, ou quando você achava ele um problema, mas consegue entender, ele deixa de existir, né? Então, todo problema resolvido deixa de existir. Então, a questão de desacelerar para observar e entender. Depois que está entendido, você pode até deixar acelerado de novo, que você sabe que aquilo não é mais um problema. E você não vai nem sentir como um problema mais, porque todo problema resolvido está digerido e está desaparecido, né? Me veio uma imagem aqui na cabeça de um bonde andando, né, mas um bonde rápido, né, como se fosse um pensamento, né? Ele vem numa velocidade, você não consegue ler para onde ele está indo, você simplesmente agarra nele, entra e ele te leva num lugar.
né, quando chega lá, você fala, "Ih, não era bem ali que eu tinha que chegar, né? Não tem sentido nenhum eu estar aqui agora." Então, quando você desacelera, né, você consegue dar tempo de ler a plaquinha, né, ou perguntar ao motorista, né, para onde está indo, né, para você poder, né, falar, bom, não é bem para essa direção que eu quero ir, não, deixa eu esperar o próximo aqui. E, além disso, acho legal a gente trazer uma linguagem comum, né, do que a gente está falando sobre pensar, nessa dificuldade de pensar. E como também se fosse um alimento, né, que passa rápido, assim, você tenta abocanhar ele, né, e ele passa direto e fica só passando alimentos ali, né, mas quando você pega um pensamento devagarzinho, você consegue colocar na boca, fazer o processo de digestão, separar, né, filtrar aquilo tudo, né, então seria um processo de digestão, né, por que a gente tem tanta dificuldade, né, em digerir um pensamento, de parar, observar, né, analisar aquilo ali, aprofundar alguma questão, né? Qual que é a nossa dificuldade nisso? Levando essa bola aqui, né? Por que a gente tem tanto essa dificuldade? Por que nos incomoda? Por que é tão difícil isso para o ser humano? Eu acho que uma das coisas que tem assuntos, tem temas que são sombras que pairam em cima de nós e que nós escapamos por N situações que cada um passa pela vida e evita confrontá-los, digeri-los, dissolvê-los, entender. O entendimento pressupõe que você percebe como isso funcionou. Então, é como se eu parasse da rotina e olhasse e encarasse a mim mesmo e através do pensamento, se eu estou receptivo, realmente eu recebo auxílio para entender aquela questão. Mas se eu estou resistindo, a informação que pode me auxiliar não chega. É como se eu bloqueasse a mim mesmo. E só como um reparo, por que a gente usa o exemplo do ventilador, e hoje a gente poderia dizer que já é a jato, toda essa questão que nós já tratamos em outros programas, é a questão do estímulo da velocidade que somos impelidos diariamente e as pessoas, aquela imagem correndo atrás do próprio rabo. Então, a ansiedade, todo esse processo nos dificulta para parar e assentarmos em nós mesmos. O exemplo do Chaluba é perfeito, do bonde andando. Aqui na cidade tem um ditado, não pega o bonde andando, não, que é a mesma coisa assim, presta atenção. E o que falta é a atenção. A gente age no automatismo o tempo inteiro e aquela coisa não presta atenção em nada. E como o Shimon disse, hoje em dia, então, mais imediatista ainda. Tudo é muito rápido, tudo tem que ser rápido. Vamos fazer um vídeo. Não, o vídeo tem que ter no máximo 1 minuto, porque senão ninguém assiste. A gente passa por essas coisas aqui. Tem que ser assim, tem que ter uma mensagem de tantas frases, senão ninguém lê. Você coloca lá no grupo, você colocar um texto que tem 10 linhas, ninguém já nem olha para não perder tempo e chega num ponto de preguiça também, de ver e de ler, e cai numa coisa assim de falta de atenção mesmo com o que está acontecendo em volta. Então, tá ali naquele imediatismo, correndo sem direção, como o Chalub falou, pega o bonde andando, não sabe nem onde vai parar, porque entrou nele andando ali e não sabe para onde que ele está indo. Então, a gente falta atenção para observar e entender que aquilo lá também, às vezes, nem é um problema, que é até uma solução para o seu desenvolvimento, e você está entendendo como problema e foge dele, às vezes, né? Então, o automatismo faz isso também, ajuda o ego a fugir sempre da correção, da evolução, e com isso a gente se perde nessa velocidade de tudo, nessa pressa, nessa preguiça, né, de se direcionar para algum caminho mais interessante. Então, fica acomodado, sempre no meio de uma tempestade de pensamento, numa zona de conforto que às vezes nem é confortável, porque não está te levando a nada também, e Vou fica botar estagnado.
vou botar um parênteses aqui, né? Eu gosto de chamar de zona de estagnação, né? Porque zona de conforto a gente tem que procurar, né? A zona, o que dá realmente o conforto ali para a alma, né? Esse eu acho que é a zona que a gente precisa procurar, mas a gente entra nessa zona de estagnação, né? Onde a gente se acomoda, pode até ser desconfortável, né? Aquilo ali pode ser incômodo, mas não gera um incômodo tão grande a ponto de me fazer me mover, né? Ou também, às vezes, eu não tenho uma referência, né? Porque é impossível para o ser humano escolher algo que ele desconhece da existência. Isso que você acabou de falar agora, quer dizer, até aqui no ventilador tem um tema conforto. E aí me veio assim duas coisas. Uma, porque não temos conforto em pensar, em entender, quer dizer, parar o tempo e nos entendermos. E o pior de tudo, como esse exemplo que você colocou do bonde, quando eu subo no bonde achando que eu li uma coisa e o destino me leva a outra, e quando eu desembarco e descubro, pô, mas eu pensei, eu queria chegar lá e cheguei a colar. E aí, qual é a sensação de cada um de nós, pelo fato de não saber em que está subindo, aonde está levando, qual desejo real está me movendo a tal direção, se eu não sei quantos bondes errados a gente pega durante a vida. E agora, entrar no bonde e pensar, bom, eu estou no bonde sabendo que ir para lá. Quer dizer, podemos imaginar que desacelerar o ventilador ou a rotina é uma forma de processar melhor o pensamento para compreender. E com conforto, e não com estresse. Porque a maioria de nós pensa que pensar, não quero pensar, não quero. Não, é porque é isso. O pensamento está equivocado, a forma que nós pensamos está equivocada. E o desejo de nutrir, ele tem que ser despertado. Peraí, eu não preciso brigar comigo, eu posso pensar de uma forma mais calma. E aí você fica preso nessa zona aí de conforto, de estagnação, e tem preguiça de direcionar a atenção para onde você quer ir. E aí você vai parar no lugar que você não queria chegar, né? Na estação errada. E então, nesse sentido aí, a atenção é tudo. Tem um sábio que a gente estuda aqui na Kabbalah que fala, né? O homem está sempre buscando conforto, né? Ele sai do conforto só para conseguir um outro conforto, né? Ou seja, eu sentei e estou sentado ali. De repente, eu sentei num espinho, me causou um desconforto. Eu vou levantar, mas vou sentar ali na frente. Eu só saí do conforto e seguir com um certo desconforto para conseguir outro conforto. Então, a gente está sempre ali buscando ficar numa zona confortável, sem ter que lutar, sem ter que tentar alguma coisa, sem ter que pensar em algo, está sempre querendo esse conforto, essa estagnação. E isso não te leva para frente, né? Não deixa você sair. Então, se você estiver confortável, você fica parado para sempre no lugar. Se o negócio está te dando conforto, você não vai mexer mais nunca. Então, com isso, você não vai andar nunca para frente, não vai evoluir nunca. É como o Shimo deu exemplo ali antes do motor, do ventilador. Quando a gente não entende como esse motor funciona, qualquer direção é direção, qualquer movimento é movimento. Mas aí quando você entende o que é esse motor do ser humano, que é essa busca constante a partir de um vazio, do preenchimento desses vazios que existem, o pensamento ele vai ser gerado sempre para poder te levar a essa direção. Mas as circunstâncias que a vida nos coloca, elas vão gerar algum grau de desconforto, dor ou incômodo em relação a isso que você está vivendo ou querendo chegar, em algum momento, e isso vai trazendo como se fosse um movimento de perna direita e perna esquerda, que senão você vai ter que sempre ir pulando num pé só. Então a vida ela traz essa inspiração, que vem um pensamento, um desejo, um sentimento a ser alcançado ou a ser vivido. Inicialmente é uma coisa altamente abstrata para a gente, O que você quer da sua vida? Eu quero ser feliz. Tá. E é o desconforto que muda a sua direção. Senão,
Se você vai fazer a Porque mesma coisa, agir da mesma forma sempre, você vai ter o mesmo resultado sempre. Igual o ventilador que está girando, só vai ficar girando para cima e para baixo exato. sempre, sem Mas é a coisa mudança de difícil, direção. né? Porque como que eu vou atingir algum lugar se eu não sei que lugar é esse? É, Sabe? Como que eu vou pegar o bonde certo se a minha ideia, né, é completamente abstrata de onde eu quero chegar, né? Eu não tenho um pensamento concreto, eu não consigo visualizar isso no meu dia a dia. E aí mora essa necessidade de você desacelerar para poder entender o que que é isso, né? O que que é essa felicidade que eu quero atingir, o que que é esse sentimento, né, absoluto que eu, né, desejo chegar, né? Então precisa desacelerar para poder entender isso, não eu vou estar buscando felicidade. E eu vou chamar de felicidade puramente aquele conjunto, né, bioquímico de endorfina, serotonina, dopamina e ocitocina. Quando me libera muito hormônio de prazer e bem-estar, eu falo, gente, eu amo muito isso. Me libera pouco, eu passo a amar pouco. Me liberar cortisol, eu passo a detestar aquilo dali. Né? Então, nossa relação vai virando muito momentânea, muito vazia. Né? Vai ser uma coisa... fica vazio isso. Né? E aí o que vai ser tristeza para ir num contraponto que você falou, Chalu, vai ser o sofrimento. Então, tudo que me causa sofrimento ou desconforto é ruim. Só que o sofrimento em si não é o sofrimento, é a sua resistência à situação que causa o sofrimento. Porque se você entender aquilo não como sofrimento, mas como oportunidade, ou desconforto ali de sentar no espinho, foi uma oportunidade de você sair daquele lugar e ir para outro, às vezes melhor. Então, esse desconforto é que te gira, né? E aí você não entende ele como sofrimento, não que começa a entender que o que causa esse sofrimento é a sua resistência de querer mudar de direção, a sua resistência a evoluir, e aquela questão de ficar estagnado, com medo de evoluir, com medo de sair do lugar, com medo de mudar a direção e com medo de buscar uma nova jornada, um novo caminho, né, de nova direção. A gente, no início, antes de começar, e o Chalup colocou agora, pensamento, então, nesse caso, também pressupõe, quer dizer, eu paro para analisar, para entender. Se eu refuto isso, eu estou no automático. E ainda mais com estímulos que eu tento me basear naquilo que o externo faz a minha cabeça, e nós já tivemos esse programa, Quem Faz a Minha Cabeça, né? Se o externo faz a minha cabeça, quem habita em mim fica meio correndo atrás daquilo que vem de fora, e em detrimento daquilo que eu não entro através do entendimento e da análise daquilo que habita dentro de mim, né? Então, há um conflito também interno que é gerado entre aquilo que me sequestra, o pensamento, o desejo de fora, e aquilo que eu não escuto e não dou voz ao entender ou analisar o que está dentro. Né, perfeito, perfeito. E a gente tem um HD, né, a gente tem um banco de dados, né, de onde vão surgir esses pensamentos, né, os automáticos, né, que é onde a gente vai receber todas as influências, né, seja de uma notícia, seja, né, de um livro, aquilo vai formando, né, meu banco de dados, né, e eu não consigo sair de dentro disso, né, a não ser que eu tenha novas experiências, busque novas coisas para poder aumentar esse meu banco de dados. Então, a própria capacidade de pensar, ela é completamente limitada ou ela vai estar diretamente relacionada com a quantidade de informação que eu tenho. É impossível, né, a gente conseguir escolher alguma coisa, pode ser voluntariamente ou involuntariamente, algo que está fora desse banco de dados. Né? Então, basicamente, a liberdade de pensar ela é completamente restrita a essas informações que eu tenho, ao que eu sei que existe. Né? Por exemplo, Não, a gente poderia então colocar que esse HD que nós temos, ele está viciado em informações que, se não forem entendidas, a gente é escravo dele. Exatamente o que eu pensei, Felipe.
conforto é o maior vício. Então, você está ali naquele conforto, está viciado naquilo. E para que mudar? Vou ficar aqui mesmo. Às vezes nem está bom, mas você está tão viciado naquela formatação, já que você falou em HD, que você acha que está tudo certo e vamos ficar aqui mesmo, não vou mexer não, para quê? Está tudo certo. E aí a gente não entende que é com o desconforto é que a gente cresce, né? Você vê, por exemplo, uma ostra, né? Ela só produz a pérola por causa do desconforto que ela tem. Senão ela não produzia também a pérola. Então, quando cai a areinha lá e o desconforto vai fazendo ela gerar uma pérola. E é isso que a gente tem que aprender, né? A lidar com esse desconforto de uma forma direcionada, né? Desacelerar o ventilador e olhar o que é aquele desconforto e tentar entender e seguir na direção que a gente achar mais conveniente. E a gente vai formando esse HD, né, esse banco de dados, ao longo dos anos. Né? Isso vai formando uma forma de pensar, né, vai conduzindo uma forma de pensar que forma uma base, né, já de nossos paradigmas, nossos tabus, enfim. Né? Então a gente acaba buscando informações que vão validar ou complementar aquilo que eu tenho como seguro, como confortável, como estável dentro de mim, que é essa paz sólida. Né? Eu não estou parando para analisar cada coisinha de forma desacelerada. Não, eu já formei uma paz sólida, então aquilo ali para mim é a minha base, onde eu consigo ter segurança de pisar. Né? E dá até medo, né, de você tentar botar a mãozinha no ventilador assim, quando está rápido o ventilador, né, pá, sua mão chega a voltar, né, dá aquele estalo. E aí você, né, começar a se deparar com informações que podem desconstruir aquilo dali. Se você parar para analisar, e isso começa a desconstruir suas certezas, sua base ali de onde pisar, né, você vai estar dentro de lamaçal, né? Você não tem mais aquela base segura para você pisar, você começa a entrar numa areia movediça, né, que você não sabe mais como conduzir a sua vida, seus pensamentos e sentimentos. Né? Eu acho que esse é o desafio da nova era, né? A gente repensar esse HD que não está nutrindo, não tá fazendo várias conexões necessárias e isolando todos. E isolando todos não vai dar certo, a conta não vai fechar. E eu acho que esse medo da zona, de sair da zona do conforto também, que tem esse aspecto, o medo de, pô, mas se tá bom assim para mim, se eu sair daqui pode ser Insegurança, pior. Pode ser pior. insegurança de sair, pode ser que piora, né? O medo de aprender coisas novas também. Você fica ali, não quero aprender. Gera uma preguiça mental também, né? Então, tudo isso gera nesse ciclo aí. Acho que a tensão de desacelerar o ventilador aí também, por uma velocidade menor, para o mundo de hoje que é tão acelerado, tão imediatista, para tentar diminuir isso. E é tão louco isso que o negócio é tão acelerado, tudo é tão rápido, que às vezes você vê uma pessoa do seu lado ouvindo a mensagem no WhatsApp ali, na velocidade 3, né? Você não entende nada, tudo é muito rápido. Não, Então, o ô, mundo Flávio, está quando eu indo soube, por esse caminho, cada vez menos atenção, cada vez mais imediatista. Vamos rápido e não tem tempo para ficar ouvindo tudo. ô, Flávio, quando eu soube que me contaram, eu vi alguém, esse recurso, eu falei assim, que doideira é essa? Quer dizer, o Eu cara também não conhecia. não Eu vai lembro que o assimilar essa meu filho informação. estava ouvindo e eu falei, que voz é essa desse menino aí? Ele, não, pai, porque está na velocidade 3. Então, sabe, é uma coisa maluca isso. Então, cada vez mais rápido, cada vez mais imediato, cada vez eu leio menos, porque eu não tenho paciência para ficar lendo. Até para ver um vídeo tem que ser curto, senão eu não vou assistir, dá preguiça. E Até aí, você, e todo. até você cair, quer dizer, eu existo? Peraí, É, belisca aí, eu existo? Pô, eu achava que era parte de uma engrenagem. Uma é, engrenagem. Eu sou o motor, eu já nem sou mais o que eu quero. Quer dizer, eu não sou os itens mais. O motor todo já me chupou todo. Então agora vai, faz, come, deita. Quer dizer, estamos, quer dizer,
tudo está levando, do jeito que está, a estarmos robotizados. É. E o pior do que pegar o bonde e chegar na estação errada é pegar o bonde andando e cair dele. Se bobear, ele ainda passa por cima, né? Você é Esse é o inútil, caminho. somos inúteis. É, Isso me leva a pensar aqui na necessidade da calma, né, da paciência, tanto para a gente se escutar quanto para escutar o outro também. Né? Uma vez me perguntaram, né, para que eu tinha 2 ouvidos e só uma boca. Né? Ele falou, um ouvido é para você escutar o outro ouvido é para você escutar a bobagem que você está dizendo e chama de verdade, e uma boca para falar, né, só o que precisa realmente. Né? Então, essa necessidade de escutar o outro, né, de se escutar também, né, de ter essa paciência, né, e como é desafiador o para o ser Chalupa falou, humano. até a paciência da gente se escutar, né? Falar para os ouvintes que a gente fala aqui, mas a gente também está aprendendo, né? A gente não quer dizer que a gente sabe o que a Na gente está verdade, falando. A gente Flávio, também não tem paciência para ouvir, não mas tem o paciência para Instituto, mas fazer. dentro do Instituto, no trabalho em grupos, né? Eu acho que uma das características ficou nítido o respeito desse, de ouvir um ao outro, e a gente, mesmo nós 3 aqui, a gente sabe que esse fundamento a gente tenta praticar aqui e quanto ele passa a ser importante para nós. E a questão de achar a estação correta que o bonde está indo, é só aqui no Instituto, estudando a Kabbalah, né? Ajuda. Isso. Amigos, então vamos ficando por aqui e nos vemos no próximo Desafio de uma Nova Era. Ok, Isso. obrigado, amigos, e até a próxima. Até o próximo tema. Até. Hasta la vista.